sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Ônibus Minha Paixão. E hoje eu trago mais um convidado especial, dessa vez um jornalista renomado aqui no Ceará, que ele fala sobre política, economia e proprietário do Focus Poder, portal gigantesco aqui no estado. Mas antes da gente começar o nosso programa, peço você que deixe o like, comente, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho também para acompanhar novos vídeos. Hoje eu tenho mais uma vez a companhia do meu querido amigo Wellington Silva, ou Wellington Cadore, mas antes da gente prosseguir com o nosso bate-papo, fica aqui os nossos apoiadores. E o nosso videocast conta com o apoio da Abrat, Associação das Melhores Empresas do Transporte Rodoviário de Passageiros do Brasil, Comil, Gontijo, Viação Garcia, Guanabara, Braseiros, Restaurante e Churrascaria, Grupo Dois Irmãos. Então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Wellington, faça as honras aí para apresentar o nosso convidado Fábio Campos. Fábio, satisfação tê-lo aqui para apresentar o seu trabalho dentro do jornalismo, e eu gostaria que você apresentasse o seu trabalho, falar um pouco sobre a sua vida no jornalismo. Agradecer, a presença, o convite aqui para estar presente neste encontro com vocês. Um tema que é a motivação desse encontro, para mim, é extremamente importante, ele é fundamental, passa pela vida das pessoas. O ônibus é parte da vida dos brasileiros de uma maneira muito forte. Então é um prazer enorme. A parte da minha vida tem uma relação muito forte com o ônibus. Inclusive, quando eu comecei a fazer jornalismo, eu ia para a faculdade de ônibus, pegava ali na Avenida João Pessoa. Antes de fazer jornalismo, eu fiz economia na Universidade Federal do Ceará. Me envolvi demais no movimento estudantil naquele momento e vi que, poxa vida, do jeito que eu estou aqui, eu não vou consegui terminar meu curso, não. Eu estava muito envolvido. Aliás, o envolvimento que me levou a fazer as primeiras viagens nacionais de ônibus. Depois eu entro nesse ponto aí com vocês. E fiz vestibular novamente. Na época era vestibular, não tinha Enem. 3 anos sem estudar, imaginei até que não ia conseguir passar. Só existia um curso de jornalismo aqui no Ceará, que era exatamente da Universidade Federal do Ceará. Mesmo assim, dei sorte. Consegui passar e passei bem. Enfim, foi extremamente importante na minha vida. Pessoal, profissional, já faz 35 anos que eu estou nessa profissão. Um exercício profissional que marcou uma referência importante aqui no Ceará, principalmente a partir do momento em que assumi a coluna política do jornal O Povo. Só existia o jornalismo impresso na época, rádio e TV, mas o impresso era a casa do jornalismo. As redações dos jornais era a casa onde se praticava realmente o jornalismo. TV e rádio acabava reproduzindo o que saía no impresso. Então aquilo foi uma grande escola para mim e num determinado momento, em 1996, fui convidado a assumir a coluna política do jornal. E posso dizer, sem medo, que esta referência que eu criei fazendo aquela coluna, que era uma coluna cotidiana, todos os dias, a minha assinatura só não saía na edição de segunda-feira, que acabou marcando época pela maneira que eu conduzi. E a maneira que eu conduzi foi muito diferente do que se praticava naquele momento no colunismo de política aqui no Ceará. Eu comecei a comentar, eu comecei a fazer análise política. O jornalismo político até então aqui era muito de notinhas, pequenas informações. Um almoço do deputado fulano com o deputado cicrano, fechou a aliança, tal. Dava esse tipo de informação. No entanto, eu pegava esse tipo de informação e comentava os efeitos, os significados, os impactos, o que é que aquilo queria dizer, qual era a repercussão que ia ter na nossa política, aquela aliança que antes era apenas uma notinha, dentro de uma coluna de notas. Então, foram 15 anos, pelo menos, fazendo essa coluna de política. Deixei, por livre e espontânea vontade, eu acho que o colunismo é fundamental que se renove. Deixei essa cotidiana e passei a escrever às quintas e domingos. E em paralelo, ainda também no grupo O Povo, eu comecei a fazer o Anuário do Ceará, com uma publicação muito antiga. O Jornal O Povo tinha comprado, da família do Dória Sampaio, e não estava usando, não estava fazendo. Tinha deixado de ser o anuário e virou algo esporádico. E eu convenci o jornal, disse, olha, vamos refazer
vamos reestruturar, vamos fazer um novo tipo de edição, com novo conteúdo e tal, e assim foi feito. E até hoje, deixei já o jornal, desde 2017 eu deixei o jornal, e continua lá como a principal publicação do jornal, o principal evento público do jornal, autoridades, enfim. Sim, deixei o jornal em 2017 para um caminho que se tornou, que até aquele momento era muito usual nos Estados Unidos e na Europa, que eram jornalistas veteranos de jornais importantes, deixavam e montavam seu site de notícias, que foi o que aconteceu. Montei o Fox, hoje Fox Poder, e curiosamente, depois que eu montei o Fox Poder, apareceu assim uns 30 sites de notícias também, que todos correndo na mesma linha. E isso vai depurar também. Eu acho que vão ficar os que têm credibilidade, os que conseguem sustentação financeira. Assim, gente, basicamente é um resumo aqui da minha tradição profissional, da minha trajetória, tá? E, enfim, estou aberto aqui às questões que vocês colocarem para a gente discutir o ponto central que motiva essa nossa conversa aqui tão saborosa. A partir do momento que você começou a dar opiniões a respeito das notas, como você havia comentado, como que isso foi recebido? O Wellington teve um impacto muito forte, porque a análise estava restrita a poucas pessoas e ao próprio mundo da política. Quando um jornalista começa cotidianamente a fazer análise e apontar para onde as coisas estão caminhando e até fazer projeções do que as consequências de um ato ou de uma decisão, isso chamou muita atenção. Sim. Mas chamou atenção porque, vamos lá, sem modéstia, era bem feito. Chamou atenção porque, por um motivo pessoal meu muito marcante, eu conheço história. Fui um grande estudante de história e conhecia, era leitor de jornal desde 10 anos de idade. Conhecia os personagens, sabia a história deles, isso é, aliás, o meu conselho para quem vai fazer jornalismo. Não se meta a fazer jornalismo se você não conhece a história. Isso aí é básico. Mas, enfim, isso é outra questão, embora também seja importante. Mas, fundamentalmente, o Wellington, quando eu comecei a fazer, chamou muita atenção. De fato, chegou. Tanto que eu fui convidado para tapar um buraco de 20 dias do titular. Ao final desses 20 dias, o jornal me chamou e perguntou se eu gostaria de continuar. Tanto foi o impacto que acabou tendo naquele momento. E a maneira de escrever era uma maneira de escrever forte, era uma maneira de escrever, o meu estilo, ele é muito direto, ele não é de frases longas, ele não é de períodos longos, ele é de frases curtas e marcantes. E muitos diziam, alguns personagens importantes chegavam para mim, a Adízia Sá, tá aí, tá viva, a professora Adízia Sá, chegava e dizia, Fábio, tu conseguiu algo muito importante, muito raro. Muitos jornalistas foram reconhecidos depois de mortos. E tu já conseguiu isso aí muito rápido. Tu criou uma referência muito rápido. Mas eu acho que eu penetrei no vácuo. O vácuo, ele é muito importante para isso. Porque alguém sempre vai ocupar aquele lugar. Não existe o vácuo por muito tempo. Ele não perdura por muito tempo. Eu acho que eu ocupei aquilo e ocupei bem. Sabe? E as coisas que acontecem, que dão certo e que viram referência, são exatamente essas. E quando se cria uma necessidade que ninguém supunha que havia. Você enxergou uma oportunidade e aproveitou. A oportunidade, na verdade, caiu no meu colo. Eu estava lá dentro da redação, era repórter de política, e me chamaram. Fábio, tu quer fazer? Bora. Eu sabia que eu gostaria muito de fazer isso. E a minha tendência era até repetir a tradição, botar pequenas notas. E veja como é a vida. O meu, então, editor de política chegou e disse, tudo bem, você vai fazer aí a coluna política, vai tapar esse buraco, porque o titular está de férias, mas você não vai deixar de fazer o que você já faz aqui para mim, não. Ou melhor, as reportagens. Mas editor, e que horas eu vou escrever? Te vira. O te virar dele foi às 5 horas da tarde, até 5 horas da tarde eu entregava o meu material, minha apuração jornalística para ele, e a partir de 5 horas eu ia escrever uma coluna política que era grande. Aí eu olhei assim, não vai dar tempo. Como é que eu vou colher informação para compor uma coluna política? Bom, só tem uma saída. Vou fazer análise. Pra você ver como é que são as coisas. E através dessas análises, eu acredito que muitos leitores talvez começaram a enxergar de uma forma diferente aquelas informações que, de repente,
talvez eles não tinham tido essa reflexão. Sabe o que é, Wellington? A palavra que você usou foi exatamente a melhor possível, reflexão. A minha reflexão acabou servindo para que muitos passassem a entender determinados movimentos da política, sabe? É essa grande qualidade que o jornalismo pode prestar. É um especialista que está fazendo as leituras e, fundamentalmente, algo que é fundamental, independente. Independência é tudo no jornalismo. O jornalista é o seguinte, o jornalista de política, de economia, é aquele que está todo dia perto do poder, mas não se acha o poder. Tem uns que começam a se achar, que está próximo, tem o telefone, liga, não sei o quê. Não. Chamado para aniversários, 15 anos, o aniversário, os 15 anos da filha, a festa de casamentos. O cara pode até ir circunstancialmente, sim, mas nunca sem deixar muito claro que você é o político, você é o cara que está no poder e eu sou o jornalista. Né? E claro que você tem que cultivar fontes. E muitas vezes as fontes, elas nascem de uma boa relação, de, poxa, eu gosto do cara, o cara gosta de mim ou coisa parecida. Mas fundamentalmente é a confiança que ele vai ter, de passar a informação e saber, por exemplo, rapaz, isso que eu estou te passando aqui, essa informação você não pode relatar jamais quem é a origem. Isso é outra coisa básica no jornalismo que tem que ser cultivada a todo custo. Se a fonte não confiar em você, as coisas a informação não chega. Eu ressalto sempre que a independência é fundamental. Eu deixei até ir andar na Assembleia, na época eu me lembro, que eu disse, rapaz, não vou na Assembleia não, porque são 40 e poucos deputados, eles são tão legais, abraçam, Fábio, que bom você aqui e tal. Isso aqui é uma terra pequena. Você escreve, dá uma pancada, vai sair, na época, né? O jornal ia sair no dia seguinte, de repente você sai de noite para um restaurante, para um encontro de trabalho e esbarrava com aquele sujeito que você estava dando uma pancada terrível no dia seguinte. A coisa meio constrangedora muitas vezes, mas é sempre prazerosa. Bom, vamos fechando aqui agora o primeiro bloco, agora com o TBT, com o apoio do meu amigo Wellington do ônibus, minha segunda casa. Fábio, agora vamos entrando no assunto transportes. Como que você enxerga o transporte? Qual que é o envolvimento que o jornalista tem a respeito desse modal, que é um dos mais democráticos em relação a transporte rodoviário, transporte urbano? Nós temos aí também o aéreo. Como é que você enxerga o transporte de passageiros rodoviário no nosso país? E o envolvimento também econômico e político, né? E pessoal. Sim. Né? E pessoal. Eu tenho uma relação com ônibus assim, que eu considero muito interessante, né? Para começar, eu sou embora tenha nascido em Fortaleza, mas eu me considero, sou de Mulungu, aqui na Serra de Baturité. Né? E louco, meu pai sempre morou lá, a gente veio morar aqui, papai era comerciante, continuou lá, né? E toda oportunidade que tinha, férias, feriado, fosse o que fosse, eu me mandava para lá. E eu ia de quê? Ia de ônibus. Qual era o ônibus? Eu acho que era Aviação Pinheiro. Redentora, Aviação Pinheiro. Ele ia aqui por Palmácia. Meu irmão, eu me lembro que um cara olhou assim, motorista, por favor, vá sem curva, porque em cima da serra enjoava. Tá? E aqueles ônibus, vocês imaginam, são ônibus da década de 80. Você comparar com os ônibus de hoje, e nessa minha fase que eu falei, aqui no primeiro bloco, na Faculdade de Economia, que eu acabei entrando no movimento estudantil, embora isso tenha se estendido também ao curso de comunicação, essa minha militância no movimento estudantil, extremamente importante, ajudou demais na minha formação profissional e como homem, eu tive a oportunidade de fazer viagem para São Paulo, para Goiânia, Rio de Janeiro e Belo Horizonte de ônibus. Então, o de Goiânia, eu acho que foi Ipu-Brasília, se eu não me engano, quase, 1986, um congresso da UNE.
E depois Itapemirim, São Paulo, Rio Sim. e tal. E os ônibus, gente, vocês são mais jovens, vocês não têm ideia de como os ônibus eram ruins. Os ônibus, quando você pegava um novo, e o novo ficava mais para o Sudeste, né? Essas grandes empresas deixavam mais para lá. Embora tínhamos algumas empresas aqui de referência, Espécie de Luxo era conhecido por ter ônibus bons e tal. Mas as viagens que eu fiz não tinham ar-condicionado nos ônibus. As paradas, gente, sei que vocês estão conversando aqui com os proprietários de bons restaurantes que são paradas de ônibus hoje, com ar-condicionado, bem estruturado, parece aquelas ônibus de rodovia americana, ou paradas, né? Os restaurantes Sim. de rodovia americana ou europeia, mas eram botecos, pé no chão. O banho era uma luta para tomar um banho. Comer uma coxinha você olhava assim, rapaz, vai comer mesmo? Cheio de Enfim, mas ao mesmo tempo foi um prazer enorme, porque eu estava viajando com amigos, né? Eram congressos de estudantes que iam acontecer. Então, acabava sendo uma delícia. Então, as lembranças são muito boas. São sempre prazerosas essas lembranças de ônibus. E como mudou de lá para cá, né? Isso mudou. E, evidentemente, que no urbano, aqui, uma boa parte da minha vida, quando eu fui estudar no 7 de setembro, era ônibus todo dia. Indo e voltando. E já boa parte da faculdade também indo de ônibus, né? Então, a minha relação com ônibus é uma relação de vida. É uma relação relacionada a ir para namorar, a estudar, a prazer, lazer, enfim. Tudo de bom. Só lembranças boas. E olha que as coisas hoje são bem melhores, né? Muita gente acha que o transporte, economia e política não tem vínculo. Mas tem, né, Fábio? Eita, e como tem? Uma das coisas que eu falei do meu trabalho como colunista era tirar a política do palco absoluto da abordagem. Porque a política, por exemplo, ela está dentro de uma cidade. Na hora que a gente vai discutir uma eleição de prefeito de uma cidade do tamanho de Fortaleza, quarta capital mais populosa do país, necessariamente você tem que tratar dos temas urbanos. E necessariamente, ao tratar de temas urbanos, você vai tratar de transporte coletivo. Então, essa sempre foi uma das minhas abordagens mais importantes dentro do colunismo de política. Olha só, já juntando esses dois pontos, né? Embora hoje o sistema urbano esteja aí numa crise, precisando, o que é muito arriscado, essa crise é perigosa, né? Toda cidade que se preza no mundo, toda cidade que se presta no mundo, pode ir atrás, tem um belo sistema de transporte. Quando o sistema de transporte de uma cidade começa a entrar em crise, é um péssimo sinal. E hoje está acontecendo aqui em Fortaleza. Então, esse tema sempre fez parte das minhas abordagens, tá? A regulação, no que diz respeito ao rodoviário, né? A antipirataria, isso tudo são questões fundamentais e passa pela política. Sempre passa. Como é que eu vou resolver determinadas questões relacionadas ao ônibus? Isso passa pelo poder político. É o Estado que toma a decisão. É o Estado que faz as licitações, é o Estado que define linhas, rotas e tal. Então tem uma forte relação ali com a política. E a obrigação do jornalista que trabalha com abordagem da política e da economia é tratar desses temas também. Então isso é parte da vida, da minha abordagem, sempre foi, de uma maneira muito forte. Fábio, você como jornalista acompanha e sabe que o transporte rodoviário de passageiros é o mais democrático, é o mais acessível, termos financeiros e também de atendimento. Nós temos aí uma malha rodoviária gigantesca. Temos o aéreo também, mas a gente sabe que ele é mais limitado. Ele não consegue atingir todos ou a maioria dos municípios que nós temos no nosso país, e esse atendimento é feito por ônibus. Então, eu queria que você comentasse a respeito disso. Se você acha que o transporte rodoviário, por mais que seja o mais utilizado no nosso país, que as nossas políticas ainda valorizam mais o transporte aéreo. É quase um auto-engano. Isso aí, essa questão extremamente importante que você colocou, é quase um auto-engano da política das pessoas, de um modo geral, e até mesmo dos gestores, de dar importância tão grande ao transporte de avião. Evidentemente que o Brasil é um país grande, evidentemente que ele precisa de uma boa estrutura de aviação, mas não é ela a definidora. O problema é que só olham para o avião. É engraçado, eu fico
comemora-se aqui, o novo voo Fortaleza-Milão. Já teve esse voo. Já. Fortaleza-Milão. A gente vai levar turista para fora, gente. Não é as pessoas que estão vindo. Se você for contabilizar a quantidade que sai, comparado com a que entra, por exemplo, no voo internacional, a que sai é muito maior. Um voo desse sai cheio de brasileiro e volta cheio de brasileiro. Portanto, vamos ter calma quanto a isso. A questão fundamental nesse ponto aí para mim, a economia brasileira está estruturada nas rodovias. A economia brasileira acontece nas rodovias. As cargas, os produtos brasileiros são transportados pelas rodovias. E também as pessoas. Sabe? Eu não vou para Mulungu de avião. Não tem chance. Nem para Canindé. E assim, 97%, 99% das cidades brasileiras. Eu vou acessar de ônibus. Então, essa é a prioridade. É como as pessoas vão ver sua família, como as pessoas vão estudar, como as pessoas vão trabalhar. Então, eles vão pela rodovia. E hoje, graças a Deus, grande parte vai em ônibus confortáveis, ônibus com motoristas bem treinados, ônibus com serviço de qualidade, ônibus com ar-condicionado, onde as empresas consideram segurança algo fundamental. Isso você está tirando o carro da rua, ele é menos poluente, você está tirando o carro das vias, você diminui a quantidade de acidentes por causa do tipo de relacionamento que a empresa de ônibus mantém com a segurança, que é fundamental. Sabe? Imaginar, você vai daqui para Jericoacoara, pegar um carro, é longe, é cansativo, quem vai chegar lá vai chegar cansado, sabe? Vai chegar estressado, a estrada é um negócio difícil, são 4 horas dirigindo, 4 horas e meia. Quando você pode pegar o ônibus, sabe? Um ar-condicionado, deita numa poltrona. Pode ir trabalhando. Pode ir e vai trabalhar. Hoje, aqui, né? O nosso escritório, aí você não consegue fazer isso dirigindo, né? Você vai trabalhando, muito bem lembrado, Hélio. Você vai trabalhando, efetivamente trabalhando. E agora até com alguns produtos dirigidos para eles, para esse passageiro, né? Vamos já falar da revista, da Bon Voyage. Mas esse é o ponto fundamental para mim. A economia brasileira roda nas estradas. E, portanto, a de passageiros, a idas e vindas das pessoas também acontece nas estradas brasileiras. Então, a prioridade não é nem o aeroporto, a prioridade são as estradas. O que temos que melhorar é a qualidade das estradas no Brasil. Sabe? Se fala muito pouco disso. Sim. Muito pouco. Os terminais, inclusive. Os terminais, felizmente as paradas hoje estão se profissionalizando, estão ganhando muita qualidade, isso é muito importante. Tem muito a melhorar, mas já está bem melhor do que como você disse na época que você viajava para o interior, que elas evoluíram incomparavelmente melhor, incomparavelmente melhor. Sabe? E os próprios ônibus, tudo nesse sentido melhorou muito. Então, é isso que a nossa política precisa entender e ver. Não queira comparar a quantidade, vamos falar de turismo, não queira comparar a quantidade de turistas que o sistema rodoviário deixa numa cidade como Fortaleza, uma cidade de praia como Fortaleza, com o avião. O avião é uma coisa mais elitizada. Sim. Eu acho que é por isso que dão tanta importância. Mas, felizmente, hoje também, até os setores mais elitizados, do ponto de vista da economia, principalmente, já perceberam que o ônibus é um grande companheiro nas suas viagens, né? Eu tenho dados que apontam eu peguei uma pesquisa do Google sobre isso, que apontava aí que já hoje cerca de 20% a 25% é classe A e B que está dentro do ônibus. É quase um terço. Isso é muito significativo e muito positivo. Até porque o transporte, se a gente pensar em 2 cenários aqui hipotéticos, se o avião para o atendimento, o transporte rodoviário de passageiros consegue atender, né? Mas do contrário não consegue. Não consegue. Mas na hora de dar a importância, se dá, pelo menos no nosso cenário aqui político, o pessoal ainda prefere dar uma valorização maior para o aéreo. É uma miopia. Aí, e um certo charme, digamos assim, que o avião tem, porque sempre pareceu coisa de rico, né? A verdade é essa. Sim. É que acaba chamando muito mais atenção. Mas isso precisa virar.
isso precisa virar. Isso só vai virar se a gente começar a contar com mais ênfase essas histórias que a gente está contando. E essa percepção que a gente tem muito clara sobre o que significa o transporte de ônibus no Brasil. E o que a gente está dizendo aqui, galera, não entendam que a gente está desvalorizando o aéreo. A gente sabe a importância, nós utilizamos, mas o que a gente está querendo questionar aqui é por que o rodoviário não tem a devida importância como o aéreo tem. Subsídios, o sistema aéreo, o que os governos dão para uma companhia aérea, por exemplo, abrir uma linha, um voo novo, é impressionante. Sim. Só falta pagar. Aliás, paga-se, na verdade. Aí quando você vai olhar o sistema rodoviário, não tem nada disso, muito pelo contrário. São duríssimos nas abordagens, são terríveis no relacionamento. Não entende? Talvez eu vou aqui fazer uma provocação, o que é para o povo, né? Para a maioria, no caso, é tratado dessa maneira, né? E o que é para uma minoria, uma elite, acaba sendo tratado de uma maneira mais privilegiada. Tem um equívoco horroroso nesse sentido aí, que precisa ser bem trabalhado. Alguns elementos que a gente está começando a tratar, esse evento aqui, este programa, este podcast, por exemplo, já é um belo exemplo de um movimento nesse sentido, para, vamos mostrar para vocês o que importa, ou o que mais importa no sistema de transporte no Brasil. E até um dado interessante, mais de 85% da população brasileira se desloca por via terrestre, pelo transporte terrestre. E tem também a questão da aprovação. 85% das pessoas da economia, como Exatamente. eu disse. Os produtos, tudo chega aqui através de caminhão. Se você pedir, comprar qualquer coisa, na Amazon, qualquer uma dessas aí, é tudo na rodovia, né? E ao lado dessa rodovia do caminhão, onde passa o caminhão, passa o ônibus também, onde as pessoas se deslocam. Os alimentos são via terrestres através dos caminhões e os passageiros através dos ônibus. Isso mesmo, nas rodovias. E até na parte dos impostos, na passagem aérea não é cobrado ICMS como no transporte rodoviário. Para tu ver como é injusto, cobra-se o imposto do mais pobre. Esse ICMS, não pensem que é a empresa que está pagando, não. Quem paga está no preço da passagem. Claro, por óbvio que está no preço. É uma cesta que compõe o preço da passagem. Então, se cobra-se imposto, a passagem fica mais cara. E é quem? Para o mais pobre, para a população que mais precisa também. Já de avião é isenta, o combustível é isento, por aí vai. E outras regalias, outros privilégios que as companhias aéreas acabam ganhando nesse sentido, que não é justo. Simplesmente é uma questão, o termo definidor, injustiça. Não é socialmente justo. Então, a política está sendo burra a não perceber isso aí, a não entender isso aí. E é o papel do jornalista também expor isso. Expor a favor de quem? A favor da maioria. E até tem um dado interessante, já entrando nessa parte da própria Abrat, que fala, que foi até a pesquisa popular do Vox Populi, né, feita em 2023, que 82% da população aprova em bom ou ótimo transporte rodoviário. O sistema melhorou muito. Eu acho que até se fosse ruim, não fosse tão bom como é hoje o sistema de transporte, ele apoiaria também. Sabe por quê? Porque é quem leva para casa, é quem leva para o trabalho, é quem garante o dia a dia. Tu imagina com o sistema de transporte de rodoviário, de ônibus, melhorando a cada dia, que é um fato. Todo mundo sabe disso. Ele aprova e vai continuar aprovando e vai aprovar com maior dimensão por causa disso. É a vida dele. Como eu disse, é o tratamento médico, os meus pais que eu estou indo ver, a minha namorada que eu estou indo ver e o meu trabalho. Então é a minha vida, é o meu cotidiano. Olha a importância disso tudo, sabe? O avião está bem distante disso, é mais difícil, não está nesse cotidiano. E o valor praticado também dos bilhetes no transporte rodoviário, a gente vê que tem uma regulamentação, um limite, até onde as empresas podem trabalhar, e no aéreo parece que isso não existe. Não existe. Recentemente a gente estava fazendo uma pesquisa aqui, por exemplo, saindo aqui de Fortaleza, indo para outra capital aqui da região Nordeste, para São Luís, um bate e volta, ultrapassando R$5.000. Isso não existe. Quando no transporte rodoviário o valor é muito inferior a isso. Muito inferior e mais regulado, né? Diga-se. Mais confortável. Pois é.
Tem um dos meus filhos, os dois têm alguns amigos em Sobral e costumam ir. E as 2 primeiras vezes foram de carro. Aí eu disse, rapaz, vai no ônibus. Cansativo mesmo e tal. E foi. Aí ele olhou para mim, dá a volta e disse, pai, nunca mais eu vou de carro. Até porque quando chegava lá, os amigos estavam com carro. Sim. Já. Pra que ir de carro? Vou de ônibus, no ar-condicionado, tranquilo, tal. Trabalhando. No celular, vai trabalhando também. Isso é uma diferença enorme, né? Uma diferença muito positiva a favor do ônibus. E por aí vai, ele me leva para onde eu preciso ir. Esse é o fato. E é por isso que as pessoas amam o ônibus. E vão amar muito mais, quanto mais seguro ele for, quanto mais confortável ele for, quanto mais, enfim, qualidade ele tiver. E é aí nesse ponto que eu acho que o sistema está chegando, que é extremamente positivo, né? Vamos entrar com o momento Pioneiros do Transporte, com o apoio da Abrat. Tem uma novidade aqui para contar para vocês. O Wellington também está participando. E o Fábio também vai falar agora um pouco sobre a revista Bom Voyage, Fábio. Conte mais um pouco sobre esse novo projeto. Olha, tem uma fortíssima relação. Nasceu por causa do ônibus, a Bom Voyage. Bom, vamos lá. A Bom Voyage, em resumo, a Bom Voyage, e não podia ser Boa Viagem, que é um nome que já há um registro, mas Bom Voyage, que é Boa Viagem em francês, mas que todo mundo de cara entende, foi a opção escolhida pela facilidade, pela mensagem imediata que ele passa, né? Por que os passageiros de avião têm lá uma revista de bordo? Bom, né? Você abriu a revista, porque quem vai viajar se volta demais para a viagem. O que é se voltar demais para a viagem? Muito simples. Você começa a pensar para onde eu vou, o que é que eu vou comer, aonde eu vou me divertir, onde é que vai ser a noite, aonde eu vou dormir, qual hotel eu vou ficar. Muitas das vezes é a primeira vez da pessoa no lugar, ela não conhece. Vez no lugar. Ela está voltada para isso, para a ideia de viagem. Mesmo que ela vá a trabalho, mesmo que ela vá fazer uma visita aos parentes, mas ela está indo. Então ela tem, já que eu estou aqui, né, em Fortaleza, por exemplo, onde é que eu vou, quais são os lugares e tal, papapá. E as revistas de bordo, elas têm essa característica. Não necessariamente no destino que eu estou indo, mas o que eu estou dizendo é que quem viaja está voltado para isso. Então a revista de bordo, ela tem essa característica. E, bom, conversas e conversas, eu tenho um relacionamento de amizade com o Paulo Porto Lima, que é o CEO da Expresso Guanabara, né? E vinha conversando com ele, um belo dia, numa conversa, surgiu, Paulo, por que não a revista de bordo para os passageiros de ônibus rodoviários? Ele olhou assim, não, essa logística, não necessariamente precisa ser impressa. A impressa pode até acontecer, esporadicamente, quando comercialmente for viável, quando digamos, a Secretaria de Turismo de Pernambuco quer pegar uma linha Recife, vamos lá, Garanhuns, e quer colocar uma revista ali para valorizar aquele destino, impressa. Aí vale. Mas eu estou falando eletrônica. Mas eletrônica, sim, uma revista dirigida para essas pessoas, para os passageiros, uma revista eletrônica, ele vai pegar no celular, mas como? QR Code. QR Code não gasta dados. E onde é que estariam esses QR Codes? Em adesivos nos ônibus. E quando o cliente, quando o passageiro, quando o usuário do sistema comprar a passagem, recebe no WhatsApp ou no e-mail. Aí começou o mundo a abrir assim, rapaz, tem sentido. Bom, isso foi uma primeira conversa. E depois eu fui conversando com alguns publicitários. Aí todos eles foram unânimes em dizer assim, rapaz, eu descobri um nicho. Um nicho que ninguém pensa, ninguém pensou, para tu ver, ó. É a mesma coisa. Você pensa em avião, mas não pensa nos ônibus, né? Um nicho, porque hoje a coisa mais difícil para a publicidade é ter a atenção do consumidor. É um mundo de informações exageradas e tela o tempo todo, né? Múltiplas informações, e hoje a maior dificuldade é fazer com que o cara olhe a propaganda da Brisanet, por exemplo. Sim. Por que eu vou olhar a propaganda da Brisanet? Eu tenho que estar voltado de alguma forma ali,
E o passageiro de ônibus, gente, ele vai daqui para Juazeiro, vai daqui para Recife, para Natal, são horas a fio dentro do ônibus. Ele vai buscar coisas o que fazer. Ele pode ficar no celular? Pode baixar o vídeo? Pode, mas daqui para Recife são 12 horas, 13 horas, sei lá quanto tempo. E ele é bombardeado com informação. Vem um QR Code ali dizendo, leia a sua revista de bordo. Divirta-se. Ela é feita para você. Ela é o seu bem-estar e tal. Nessa linha. Então, a aposta que se faz é que, num determinado momento, ele vai passar por essa revista e vai ver algo muito legal para ele. Algo que é compatível com aquele clima de quem está fazendo uma viagem. E qual é o clima de quem está fazendo viagem? Bem-estar, gente. A gente faz viagem, a não ser quando tem algum problema de saúde, a gente faz uma viagem em busca de bem-estar, ares novos, novas pessoas, novos mundos. Novas culturas. Cultura, o que eu vou fazer, o que eu vou comer. Aquele lugar tem uma carne de sol diz que é a melhor do Brasil naquela cidade. Essas coisas aí, que quem vai viajar quer ver. Então, o que a Bom Voyage vai trazer é isso. Essa primeira parceria é com o Expresso Guanabara. Profundo agradecimento, principalmente por ter entendido que aquilo era um benefício a mais para o seu cliente. E, inclusive, Fábio, nosso amigo aqui, ele vai ter o espaço dele na revista, né? Tive o prazer de, algumas semanas, num encontro mediado pelo Rodrigo Montalverde, de sentar com o Wellington Cadore, que imediatamente entendeu o sentido desta revista. Quando eu percebi que ele entendeu e que aquilo seria massa, esse cara vem para dentro da revista. Está aqui a capa desse projeto piloto, tá? A gente aproveitou aí o meio das férias, colocou o Cariri nessa capa, mas aí ficou uma bela capa, tá? A gente está fazendo um monte de pequenos ajustes ainda, tá? Mas está aqui esse primeiro número. Os adesivos estão sendo colados nos ônibus agora e o processo de distribuição do link eletrônico. Os adesivos têm algo importante que é QR Code. QR Code, todo mundo, a pandemia trouxe o QR Code para a vida de todo mundo, todo dia, né? Dos cardápios, enfim, para tudo. E ele tem uma grande característica, ele não gasta muitos dados. Na hora que eu desço a revista ali, ela está ali. É evidente que se eu for interagir, entrar num link da revista para ver um podcast sobre viagem, que tem sugestão dentro da revista, aí ele vai gastar mais dados, mas isso é uma opção. Ela vai ter palavras cruzadas, ela vai ter caça-palavras, ela vai ter sudoku, aqueles jogos, né? Porque me lembrei que quando eu pegava ônibus, passava na rodoviária, ia na banca de revista e comprava palavras cruzadas. Palavras cruzadas eletrônicas. Então, vai ter também dentro da revista. São essas estruturações que a gente está fazendo no momento, mas está aí. É o projeto que eu chamo de piloto, tá? Ele não foi comercialmente trabalhado ainda. Então, vamos fazer um lançamento oficial, formal. Isso aqui, quem está falando aqui é tudo um spoiler. Vamos fazer o lançamento oficial, tá? Mercado publicitário vai ser convidado para esse lançamento, potenciais anunciantes, enfim, o mercado em geral vai tomar conhecimento de uma maneira mais objetiva. Daqui a pouco, no segundo número, quando a gente superar este piloto, a gente vai fazer isso. Não vai demorar e na expectativa do final do ano, edição mensal, pode ser. A eletrônica é muito interessante por causa disso, né? Que você faz com muita rapidez, né? E com custo baixo, né? Não tão alto quanto o impresso. Então, a ideia é que seja pelo menos bimensal, nesse primeiro momento, com a tendência a ser mensal. Até agradeço o convite do Fábio para participar desse projeto. Eu que agradeço a sua aceitação. E é interessante porque é uma forma também da gente valorizar a nossa comunidade, né? A busologia. Fábio, você já tinha ouvido falar sobre busólogo, sobre a busologia? Nosso amigo Rodrigo Montalverne, que é busólogo também, né? Ele é um apaixonado pelo ônibus, tinha me falado. Porque essa história da Bom Voyage eu comecei um ano atrás, viu, gente? Montar um projeto é algo, hoje em dia, mais do que nunca. Você tem que fazer com muito cuidado. Tem investimento, tem dinheiro envolvido, você está fazendo investimentos financeiros, pessoais, sua energia, seu tempo, tudo isso. Então, há um ano atrás, quando eu conversei com o Rodrigo, né, a respeito do projeto, e tive uma longa conversa com o Rodrigo relatou as experiências passadas de serviços de comunicação dentro dos ônibus, né, e percebeu que havia diferenças com o que eu estava propondo naquele momento. E ele me falou dos busólogos. Quem tem que estar dentro dessa revista são os busólogos.
Mas busólogos? Aí me veio a cabeça ufólogos. Ufólogos é o que é? É o cara que curte ônibus, utiliza, que curte, que entende, que é um hobby. E que bom, porque veio a calhar exatamente com tudo isso, olha esse programa, a ascensão dos busólogos. O Wellington tem aí uma legião de seguidores. Impressionante. Quando eu vi isso, poxa vida, imagina, chegar a essa quantidade de seguidores que você tem, por exemplo, é algo muito difícil, cara. Muito, mas muito difícil. Sinal da qualidade do seu trabalho. Fora a vivência que ele tem em viagens, né? A experiência que ele vai contar, né, na revista. E outra coisa, Roger, a proposta da revista tem muito a ver com a proposta que eu tenho no meu canal. Sim. Que é justamente mostrar o lado bom, as experiências do transporte de passageiros, o quão evolutiva está essa caminhada do ônibus, ser mais moderno, ser mais seguro, mais confortável. Nas minhas viagens eu busco também mostrar os pontos onde eu visito dos locais, só que eu só mostro quando eu estou no lugar. Quem acompanhar, quem fizer a leitura da revista, vai encontrar já esses pontos turísticos locais para visitar, uma boa gastronomia. Sim. A busologia agora tendo um espaço para também compartilhar o nosso hobby. Sim. E é bom porque mais pessoas vão começar a conhecer também o nosso trabalho, a nossa paixão pelo ônibus. Sim, com certeza. Então, eu acho que essa troca, né, da revista, o ônibus Minha Segunda Casa, vai ser muito bom para ambos. Pois é, e esse primeiro número, piloto lá, tem lá um perfil do nosso Wellington lá. E até dentro dessa evolução, da importância que a gente está pedindo, né, buscando do transporte de passageiros, esse projeto aqui mostra que nós estamos evoluindo no assunto do transporte de passageiros. Esse videocast aqui é justamente voltado e focado a realmente explorar esse mercado. Então, a gente está vendo uma evolução. A busologia tem crescido, a busologia faz parte do transporte rodoviário de passageiros. Esse videocast aborda o transporte de passageiros. Você, com o projeto da Bom Voyage, também valorizando o transporte de passageiros. Então, assim, a gente vê que tem uma evolução que está partindo da gente. E o que a gente está pedindo é o apoio de quem realmente administra o nosso país, dos políticos, dos entendidos do assunto de transporte, que também valoriza assim como a gente está. Você sabe o que é que a gente vai conseguir com esses mecanismos, como um podcast, como a Bom Voyage, como os perfis relacionados ao setor, a fazer algo que é muito mais importante do que pedir apoio, pressionar. O político só entende essa linguagem. Quando ele está sob... Qual é a ideia com a Bom Voyage? Por exemplo, falar aqui do meu caso. Muito simples. Na medida em que ele tiver muitos leitores, mas muitos, milhares de leitores... Que com certeza vai chegar a isso. Afinal de contas, vamos aos números. Cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil viajam de ônibus, seja entre cidades, entre estados ou no âmbito de cada estado. É muita gente, mas muita gente. Isso vira um braço de pressão extremamente importante que é parceira das empresas, entendeu? Uma entidade como a Abrat ganha muito se a Bom Voyage crescer nesse ponto aí, porque ela vira um mecanismo de pressão. Aqui eu estou falando de uma maneira muito natural, muito tranquila, e não tem nada demais não. É assim que funciona a sociedade. E o que muita gente talvez possa entender é que, por exemplo, a Abrat ela tem uma revista também. Aí muitas pessoas podem interpretar de que a Bom Voyage é uma concorrente. Não é concorrente, ela está justamente se unindo para fortalecer esse meio. E a revista da Abrat não é uma revista popular, é uma revista para o setor, né? Ela fala para as empresas, para as pessoas que trabalham com as empresas. É bem diferente. A Bom Voyage ela vai falar para a população. Para o público que está viajando. Para a população, é mais abrangente. Porque nada me impede que é uma revista de bem-estar, é uma revista de turismo, mas que tem uma relação muito forte com as experiências, que hoje é o que importa na vida, meu povo, são as experiências de quem está viajando de ônibus. Tá? Ela vai prestar esse serviço nesse sentido. E ela vai ocupar um espaço que não tem, não quer que o cara ia ler ali relacionado àquilo, nada, não tinha nada.
Então, vai ter agora. Então, é pressão. O político e o poder só entendem uma linguagem. Sob pressão, ele age. Na hora que ele entender que tem muita gente dizendo a mesma coisa, ele age. Por isso que a Bom Voyage é importante. Por isso que um podcast como esse é importante. E olhe, desde que eu comecei a fazer as pesquisas relacionadas a este projeto dessa revista, o que eu tenho visto de coisas muito boas relacionadas às viagens de ônibus é incrível. Podcasts outros, sabe? Mochileiros, as experiências, cara, é um mundo fantástico. É um mundo uma das coisas que vai ter na revista, né? Eu acho que vocês já viram aquele programa que passava ou passa na GNT, eu esqueci o nome dela. Ela fica no aeroporto e capta experiências de quem vai pegar ou vai viajar. Tá? E a Bom Voyage vai refletir, imagina um mundo de coisas que já aconteceram a partir dos ônibus, a partir das viagens de ônibus, né? Como o Rodrigo já me contou uma vez, casamentos, enfim, todo tipo de situação que é a vida das pessoas. Então, fundamentalmente é ganhar corpo em um programa como esse, tem este papel, né, para mostrar e pressionar o mundo do poder, da política, o mundo decisório, tá, de que a vida do brasileiro está fortemente relacionada às viagens rodoviárias de ônibus. Principalmente, né, despertar na população essa importância, né, do transporte, do ônibus, que muita gente viaja e não vê isso, né, não tem essa visão. Não tem. Se perguntar, ele vai dizer, pô, é importante, tanto que você me leu uma pesquisa anterior que diz, é importante pra caramba, mas não se toca, sabe, do quanto tem que ser melhor, do quanto tem que ser, sabe, mais privilegiado e visto do ponto de vista do poder, porque ninguém fala para eles. Ninguém está falando para eles a não ser nós. E já é muita gente falando, viu? Que eu percebi já, a quantidade de pessoas falando é muito grande. Hoje nós estamos vivendo uma era digital, é inevitável que se utilize hoje a internet. O mundo hoje se conecta através da internet. Você disse que lá no começo as matérias eram compartilhadas em jornais impressos e o que era noticiado no jornal impresso ia para as TVs. Ia para as rádios também. E depois, num movimento, o jornal foi perdendo a importância ou o número e foi mais ficando na parte das televisões e dos rádios. E agora também a gente está vivendo esse movimento agora de que as TVs também não estão sendo tão importantes como eram, agora é o canal digital. Sim. Inclusive, a Bom Voyage mostra também até a sua evolução dentro do jornalismo, de acompanhar as mudanças, mas a gente sabe que nem sempre essas mudanças podem se aplicar a todos os setores. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos, por exemplo, o transporte de passageiros, que é o regular, todo mundo já conhece, agora está surgindo uma onda de aplicativos. Você acha que isso chega bem? É a evolução do transporte ou a gente precisa ter cuidado? Precisa ter tanto cuidado quanto que se deve ter com o que se vê na internet. O grande lance do jornal era que continua sendo uma instituição que, com responsabilidades sociais, responsabilidades com o que saía no jornal, né, e que respondia publicamente pelos seus atos. E é a mesma coisa nesse setor. Na hora que eu boto um aplicativo, vamos citar aqui o nome, Buser, por exemplo, que ele não tem uma frota, ela é contratada, terceirizada, e que acha que vai resolver de uma maneira desregulamentar e com o belo nome de transporte alternativo, né, porque o Uber deu certo, completamente diferente, porque está dentro das cidades, né, não tem os impactos que tem uma viagem de ônibus, aí é um grande engano. A Europa cometeu esse erro ao desregulamentar. Hoje tem lá uma empresa hegemônica na Europa e a hegemonia é péssima, né? Quando ela desregulamenta, ela vai para o preço baixo, né? Ela joga com preço baixo, isso é muito ruim, rebaixar o preço e sem assumir as responsabilidades de uma empresa formal. Uma empresa, gente, é o seguinte, quando eu entro no ônibus, aquela empresa tem um enorme leque de responsabilidades, cujo objeto final das suas responsabilidades é o passageiro. É seguro,
sabe? É responsabilidade com segurança do equipamento, do ônibus, o motorista bom, qualificado, experiente. Quando você contrata no aplicativo, não tem nada disso não, gente. Esqueça. E se houver permissividade do poder público e das pessoas com aquele tipo de transporte, ela vai destruir o que nós construímos, que o país construiu de bom, positivo, que são empresas bem estruturadas, com responsabilidades sociais e econômicas muito bem definidas, e que são duramente cobradas pelo Estado. Duramente, eu não consigo chegar, amanhã eu vou abrir uma linha aqui nova, vou botar, enfim, uma linha nova aqui. Não tem um Estado, tem que passar, e o que eles querem é isso, sabe? Eles querem desregulamentar, e isso vai gerar um caos no sistema terrível. Todas as conquistas até hoje que nós tivemos, elas vão por água abaixo se aquilo proliferar, se aquilo vingar. Mas não vai vingar, não acredito que vingue, porque não tem a qualidade. E até quando acontece... O maior inimigo deles, sabe qual é? É a qualidade. Na hora que eu tenho um serviço bom, bem prestado, com qualidade, com segurança, tal, e com preço justo, as pessoas vão entender. Mas todo mundo sabe que o charme do preço rebaixado, porque eles entram para ganhar o mercado rebaixando o preço, porque são fundos internacionais com muito dinheiro que bancam essa brincadeira, para destruir o sistema regular, para que eles possam entrar, acaba chamando a atenção das pessoas. R$10 a menos, R$12 a menos, sei lá, coisa do tipo. Mas pode ter certeza, tem um sistema, uma grana poderosa por trás disso, para desregulamentar o sistema formal, para que eles possam entrar. Isso aí é clássico. E quando acontece alguma situação, as empresas, obviamente, regulares, elas buscam fazer o transporte com segurança, com conforto, tudo dentro da regulamentação, mas a gente sabe que nas estradas tudo pode acontecer. Às vezes o outro que está vindo ocasiona um acidente. Quem está dentro de uma empresa regular, ele tem todo um suporte, sabe quem a ele recorrer. Mas num serviço de aplicativo é que quando ocorria alguma ocorrência, uma perca de mala ou um próprio acidente, ele não sabia a quem recorrer. Isso também é uma dificuldade. É isso aí. Na hora que eu tenho uma empresa formal, formalizada, organizada, estruturada, com sede... Qual é a sede da Busa aqui? Fortaleza. Onde é? Não existe. Então, isso é um problema. É um problema. O mundo da Europa... Vá na Europa. Pesquisei. Né? A maneira... Tem lá mas virou hegemônico. Não tem concorrência, não tem empresas concorrentes. No Brasil tem centenas de empresas de ônibus, gente, atuando na rodoviária. Com centenas. Isso é muito bom para o sistema. E a Busa, não, ela usa dos outros. Cara, é um aplicativo. Não dá para comparar com o Uber, por exemplo. Isso aí, o Uber é só a favor. Acho que o Uber ajudou até os táxis, sabe? Mas é na cidade, não é uma empresa, é uma pessoa individual dirigindo um carro, sabe? Em viagens de 5, 7, 8 minutos, em média. Tudo muito rápido ali, completamente diferente. Por que eles não vão fazer na aviação? Isso aí. Vamos lá, bota aí um avião, vou fazer essa rota aí. O Rodrigo disse aqui antes do programa que estava R$5.000 aí a passagem para São Luís. Vai lá, Busa, bota aí um avião para fazer para São Luís, bota aí por R$2.000. Vai permitir? Não vai, o Estado não vai permitir. E não pode permitir também no rodoviário, é a mesma coisa. Não pode, não deve e cometerá um grande erro se não for duro, firme no combate a esse tipo de transporte, que é, no fim das contas, clandestino, que é, no fim das contas, pirata. E isso escrevi várias vezes. Chegaram a meter um processo em mim, foi uma graça, por causa dos textos que eu escrevia a respeito. Morreu rapidamente o processo. A primeira audiência, eu vou contar aqui rapidamente, primeiro personagem conhecido aqui na cidade, né? Aí a juíza abriu, aí olhou para mim e disse: queria aqui registrar o prazer de estar aqui podendo conversar com um grande jornalista, Fábio. Eu fiquei todo errado, né? Fábio Campos, olha, sou seu leitor e tal, sou meritíssimo, muito obrigado e tal. Aí os advogados lá de São Paulo, os caras, né? Vou começar, lá em São Paulo, os advogados. Olharam assim, pô, nem para contratar um advogado local para tratar da questão. Porque é só isso que eles fazem, nem para isso. Aí eu olhei assim, só, o que é que o senhor tem a dizer na hora de eu falar? Eu não estou entendendo. O jornalismo vive de uma coisa muito simples.
os dois lados da questão. Se pegar o texto em questão, vai ver que eu procurei e não encontrei. Não tinha com quem falar, não tem empresa, não sabe, eu não sei quem era a assessoria de imprensa, não tenho a menor ideia, então publiquei e deixei aberto. Agora, Meritício, tem uma coisa fundamental no jornalismo, o outro lado. É só passar a mensagem para mim e dizer, queremos responder a sua crítica. Na hora, abro na hora e coloco, continua as portas abertas. A promotora de justiça olhou e a juíza olhou assim, então o que é que estamos fazendo? É só vocês responderem. Concordam? Aí eles concordam. E assim foi feito. Botei lá no site a resposta deles. Mas continuei a bater do mesmo jeito, porque é uma excrescência. Não pode ser tolerado, não deve. O Brasil caminhou muito bem com esse sistema legítimo, com esse sistema legal, sabe, bem estruturado. As empresas entenderam a necessidade de estruturar um sistema de qualidade, confortável, sabe, que responda às necessidades da população. Isso está ocorrendo da melhor maneira possível no Brasil e a maneira de destruir é permitir que esses ditos alternativos, que não tem nada de alternativo parece uma coisinha legal, né? Mas não é, é dinheiro de fundos internacionais bilionários que querem destruir o sistema regular para que eles possam entrar e ficarem sozinhos. Nosso bate-papo está maravilhoso, mas vamos encerrando aqui. Quero agradecer ao Fábio por ter aceitado o convite. Fábio, abro espaço aqui para você deixar suas considerações finais. Minha consideração final é muito simples, é só a primeira vez aqui com vocês, viu? Outras vezes virão, vamos, quando fizermos o lançamento da Bon Voyage, já sou eu que vou pedir, rapaz, eu estou me convidando para ir novamente, e a conversa com vocês foi maravilhosa, são coisas que que mexem muito comigo, né? Definitivamente, é parte da minha história, e foi um prazer enorme estar com vocês aqui, só tenho a agradecer. Fábio, deixa as redes sociais aqui, tanto da Bon Voyage, no Instagram já possui um perfil. Já, só procurar Bon Voyage Brasil no Instagram, @Bon Voyage Brasil, vai chegar lá, tá? Como eu disse, estamos nessa fase experimental, fazendo ajustes, fazendo testes. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, eu juntei grupos focais para entender. Olha, dá uma olhada aí, entra nessa revista e vê o que é que tu acha. E isso faz com que a gente promova reajustes ou ajustes, porque a gente não consegue ver, sabe, o que as pessoas que se sentem numa situação de viagem, começa a ver, aí diz coisas assim, não, mas cadê a revista? Tô achando pequeno. Não, mas você tem que clicar. Por que não é toda assim, passando o dedo? Aí tem sentido, vamos começar a fazer essas pequenas mudanças. Então tá nessa fase, tá? Então, @Bon Voyage Brasil no Instagram, né? Se você me perguntar dos outras redes sociais, eu não consigo lembrar agora, mas a partir disso aí... A gente vai colocar na edição. Vamos colocar na edição, exatamente. Eu vou colocar, inclusive, o link da própria revista, tá? Também que é revista.bonvoyagebrasil.com.br. Excelente, Fábio. Muito obrigado pela sua presença aqui, por estar brilhantando o nosso projeto, trazendo a sua experiência, trazendo também a sua opinião a respeito desses assuntos. Mais uma vez agradecer você pelo convite de participar da Bon Voyage, de abrir esse espaço também para a busologia contribuir e falar um pouco sobre a nossa paixão. Então, dentro da Bon Voyage, vai ter um cantinho lá da busologia. No meu canal Ônibus Minha Segunda Casa também vai ter um espacinho ali para a Bon Voyage. A gente vai ter essa troca, a gente vai estar compartilhando esses dois projetos que só valorizam o nosso transporte. E este podcast, né, vai ter também link dentro da Bon Voyage, jogando para o podcast. Quer dizer, tá tudo conectado aí, aqui. Conexão absoluta. Exclusiva. Pois, agradeço aqui também ao Wellington também pela participação. Pessoal, deixem um like, comentem o que você achou desse episódio, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal para a gente continuar esse projeto maravilhoso e até a próxima.